Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Chegamos a mais uma aula aqui do nosso curso de certificação LPI gratuito, com aulas de segunda e quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, sempre publicando aula aqui no canal. Uma outra maneira de acompanhar esse curso é através do Google Classroom. Eu recomendo que você faça por lá, porque aqui no Google Classroom você aqui na seção atividades consegue, além de receber essas videoaulas, como essa videoaula que você pode assistir aqui pelo YouTube, você tem acesso a material complementar, como simulado, apostila, além da interação com os outros alunos que estão fazendo o curso, aumentando o seu networking, né? Melhorando aí a sua comunicação. Então, fica aqui na descrição um código que você precisa para acessar o Google Classroom. Só acessar o site classroom.google.com, clicar em entrar na turma, você vai colocar esse código e você vai fazer parte aqui dessa turma. Então, sempre que eu lançar as aulas de segunda e quarta-feira, você acessa por aqui e consegue fazer o treinamento. E no final você vai ter direito ao certificado. Se você já quiser acesso a todo o conteúdo do curso, você vai ser um aluno premium. Qual a diferença do aluno premium e do aluno gratuito? Nesse curso gratuito você tem certificado, os vídeos em alta qualidade, né, que são publicados aqui no YouTube de forma gratuita e aí no Google Classroom. Porém, você tem que ficar aguardando as aulas que estão chegando, de segunda e quarta-feira. Sendo um aluno premium, você já tem acesso a todo o conteúdo do curso, além de suporte comigo através do Telegram, do WhatsApp e do Skype. Inclusive, em alguns casos, quando sua dúvida é bem grande sobre algum conteúdo, eu faço acesso remoto e a gente resolve junto o problema. Então, você tem esse suporte direto comigo, além de já ter todo o conteúdo. Então, você não precisa ficar aguardando, por exemplo, o próximo vídeo agora é na próxima segunda-feira. Você não precisa ficar aguardando, você já vai ter todo o material. Acessando o site aqui profjulianoramos.com.br, você tem acesso aqui ao curso gravado LPI 101. Nesse link aqui, você pode obter o curso através de qualquer cartão de crédito. O valor é R$ 100, você acessa aí, pode parcelar em quantas vezes você desejar, o limite aí desse valor. Eu acho que é 5 vezes, está no cartão. E você já tem acesso a todo o conteúdo e o acesso prêmio com esses diferenciais. E também vai ter um curso ao vivo comigo. O curso começa no dia 3/8. O curso ao vivo vai ser bem interessante, porque você vai ter ali a interação direto comigo. Você vai poder compartilhar sua tela. Eu vou ver o que você está fazendo, tudo em tempo real, com chat, né? Com os outros alunos participando ali, tirando dúvidas. Então vai ser fantástico. Então você tem essas duas opções: ou já ter todo o material com as aulas gravadas e o suporte comigo, ou fazer o curso ao vivo. Esse curso ao vivo vai iniciar no dia 3/8, o valor dele é R$ 170 e também você pode parcelar no cartão de crédito, pagar via PayPal, aí, boleto, transferência, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. E quem é membro aqui do canal, quem já é membro, tem 50% de desconto em qualquer um dos cursos. Então é só me mandar um e-mail falando que você é membro com o seu nome de usuário, que você já recebe 50% de desconto, tanto no curso gravado, premium, com todas as aulas, quanto nesse curso ao vivo comigo. Beleza? Então vamos assistir a aula de hoje e espero que vocês curtam aí. Vamos que vamos. Muito bem, pessoal, chegamos a mais um tópico, 103.5. Esse tópico, 103.5, é um tópico sobre gerenciamento de processos. Todo programa script que a gente inicia no Linux, a gente inicia um processo. Todo processo tem um número de identificação chamado de PID, que vem de Process Identifier, identificação do processo. Além do PID, nós temos o PPID, que seria o Parent Process ID, tá? Que seria um subprocesso. Então a gente tem um processo e dentro desse processo nós temos subprocessos. O comando PS, ele é o comando utilizado para ver os processos da máquina. Tá? Então quando eu rodo o comando PS aqui, ele vai visualizar apenas os processos do nosso usuário em nosso terminal. Então poucos processos aqui. Quando a gente coloca a opção PS-U, a gente
vai visualizar, além do PID, olha ali, nós temos a coluna PID, né? Algumas informações, como o uso de CPU e de memória. Então nós temos ali a porcentagem de uso de CPU e a porcentagem de memória. Porcentagem de CPU e porcentagem main ali, que significa uso de CPU e memória. Outra opção interessante é utilizar a opção X, que vai mostrar processos que não foram iniciados nesse terminal, mas que estão rodando no nosso Linux. Então PS-UX. Olha que agora veio uma lista gigante de processos que estão em execução aí no nosso sistema. E para visualizar todos os processos, incluindo processos de outros usuários, não só processos do root, mas de outros usuários que estejam logados aqui no sistema, a gente utiliza o A. Então fica aqui, ó, é PS-UX ou AUX, tá? Tanto faz. Então agora nós vamos ver todos os processos do nosso usuário e de outros usuários, tá? Então é uma forma da gente ver o processo. Para a gente filtrar um determinado processo, a gente pode usar, por exemplo, eu vou abrir aqui no outro terminal, Ctrl F2, o Ctrl do lado direito mais F2, eu vou TTY2, vou me logar aqui e vou abrir um processo aqui, que é o Nano, o editorzinho de texto. Vou voltar lá no Ctrl F1, então esse processo está rodando. Se eu rodar aqui PS-AUX, ele é um dos últimos processos ali, então tá fácil de achar, o Nano, né, o penúltimo processo. O PID dele é o 615, que é a segunda coluna. Tá ali, PID 615, tá? Penúltima linha minha ali. Só que uma maneira para ficar mais fácil é eu rodar o PS-AUX, fazer um pipe grep nano, que é o nome do processo que eu quero encontrar a linha. Então já vê a linha dele, que é ali o 615, o processo nano. O 619, que é a última linha, é o comando grep que eu acabei de utilizar. Então não é esse comando, é aquele ali que eu preciso. Muito bem, então eu consigo ver o número desse processo. Sabendo o número do processo, eu posso parar esse processo, matar esse processo, encerrar ele, tá? Reiniciar esse processo. Existem algumas coisas que a gente pode fazer. Outro comando que a gente tem para verificar processos é o comando top. O comando top, ele mostra aqui a utilização de quantidade de memória, de CPU, que a gente tem utilização. Se a gente utilizar aqui Shift M, ele mostra por ordem os processos que mais estão consumindo memória RAM. E se eu colocar se eu colocar o Shift M, mostra os processos que mais estão memória RAM, tá? E aí eu consigo subindo aqui com a setinha do mouse e teclado, eu consigo navegar aqui sobre esse processo. Apertando o Q de Kit, eu saio do comando top. Existe um outro comando chamado htop, mas esse comando não é padrão e não tem questão sobre ele na certificação LPI, mas é uma outra opção que a gente tem e não é padrão na maioria das distribuições, não vem por padrão, ele não está instalado por padrão aqui, temos que fazer a instalação dele. Muito bem, o top também tem uma opção chamada top-B, que funciona igual o PS-AUX, ó, ele mostra numa lista todos os processos, tá? Diferente do quando a gente só executa o top, que fica ali monitorando, agora ele mostra numa lista. E aí a gente sabendo o número desse processo, a gente pode mandar alguns sinais para esse processo. Por exemplo, vamos rodar de novo o PS-AUX, grep nano. Então eu vi que o processo do nano é o de número 615. O comando kill serve para matar um processo ou para mandar um sinal para esse processo. Existe uma tabelinha aí com o número dos sinais e o que faz, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas os mais importantes que normalmente caem na certificação é como matar um processo, que é o sigkill, que o código dele é o 9. Então a gente rodando kill-9 mais o número do processo, naquele caso 615, eu vou matar esse processo. Se eu for lá no outro Ctrl Alt F2 aqui, olha que o nano, ele ainda tá meio suja a tela, ó.
tá parecendo que você tá dando dano, mas você matou. Tem até escrito morto. Olha na primeira linha ali, ó, morto. Porque matou esse processo. Vou dar um clear e limpou a tela aqui. Vou abrir o nano de novo. Vou voltar lá na primeira tela e vou procurar o novo processo do nano. Agora ele é um número ali 629. Eu também posso, o sinal padrão, que é sem colocar nenhum valor, é o 15. Esse sinal solicita que o processo feche. Então, vou colocar 629, Enter. Se eu voltar lá, ó, fechou. Agora não sujou a tela, fechou bonitinho o programa, tá? Então é um SIGTERM. Beleza. Então nós temos aí duas opções, né? Muito utilizadas. O SIGKILL, que é o -9, para matar um processo, ele fecha de forma abrupta. E o 15, que aí ele seria uma maneira mais educada de fechar um processo. Ele vai lá e pede o processo fechar de uma maneira mais tranquila, o processo vai e fecha. Então eu vou deixar essa tabelinha aí de números de sinais que você pode enviar com o kill na descrição aí para você. Muito bem. Outro comando que existe é o comando QWOW. Então vou abrir novamente lá no meu Ctrl Alt F2. Eu vou abrir aqui e vou abrir o nano. Beleza, vou voltar lá no Ctrl Alt F1. Vou pesquisar esse processo dele. É número 634 agora. Só que agora o QWOW eu não preciso saber o número do processo. Eu até vi ali o processo, mas eu preciso saber o nome. O nome é nano. Então se eu rodar aqui QWOW nano, ele fecha o nano. No caso ele não encontrou o comando QWOW, porque não está padrão nessa distribuição do Debian 10. Tá? Eu poderia até instalar ele aqui com apt-get install QWOW. Eu acho que ele está disponível aqui para instalar. Não tem o pacote QWOW para instalar. Não está disponível nessa distribuição 10, tá? Mas existe aí o comando. Se você estiver usando o CentOS, provavelmente tenha. E você consegue utilizar aí o comando QWOW. Muito bem. E também pergunta, a certificação pode ter alguma questão sobre isso, sobre o QWOW, beleza? Então na próxima aula a gente fala sobre como gerenciar os processos. Vamos até a próxima aula, vamos que vamos.